Olá, mulheres S! Bora começar a nossa última série do ano. Sim, hoje é o 1º de dezembro, o ano tá acabando e eu decidi, fazer essa última série um pouco mais curta, mas bem focada naquilo que o Senhor tem falado no meu coração e eu gostaria de transbordar na vida de vocês. Então, eu gostaria muito que você acompanhasse esses 7 dias. Vai ser de conteúdo, vai ser de exercício, vai ser aquele conteúdo para sair para ação, né? Se você me conhece, sabe que não dá para ficar parada. Então eu vou trazer para vocês, mas eu gostaria muito da sua ajuda. Você pode me ajudar comentando se você tá assistindo, se tá fazendo sentido, se não tá, o que o Senhor tá falando com você. É muito legal essa troca, porque eu trago aquilo que a parte que o Senhor me deu e você vem com a parte que o Senhor te deu. E aí a gente fica com o completo. Então, assim, abuse, tá bom? Dos comentários, escreva mesmo aquilo que o Senhor tá falando com você, porque eu creio que, de fato e de verdade, essa troca vai trazer crescimento pra gente, tá bom? Então, bora começar. O nosso primeiro dia de desafio, Então tá, a gente vai fazer hoje, sexta, segunda, terça, quarta e quinta da semana que vem. Não vai ter um horário fixo, tá? Mas eu vou fazer ao vivo e vou deixar gravado tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. E se você não tá no grupo de WhatsApp que eu tenho, que chama Movidas pela Palavra, me pede o link pelo direct que eu vou te colocar. Esse grupo, gente, é praticamente silencioso, tá? Eu sempre mando ali tudo de novidade, eu mando ali eu desabo meu coração, né? Porque é mais fácil ali pelo WhatsApp, tá? Então vem, porque lá eu vou dar um complemento das lives aqui. Então se você estiver no grupo, você vai receber mais instrução e mais exercícios, tá bom? Então bora começar. Pra quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou apaixonada com Gênesis 1. O Senhor me mostra N coisas ali naquele pedacinho ali da criação. Eu amo ele. Já fiz várias séries com vários temas diferentes, com várias abordagens diferentes. Por isso que eu acho, que as coisas do Senhor vai se renovando a todo dia. Então a gente vai usar ele nesse desafio, tá bom? Então a gente vai fazer uma Assim na Terra como no Céu Express sobre Gênesis 1. Então vamos lá, abre aí a sua Bíblia. Todo mundo já sabe o versículo até de cor, né? E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Mas eu quero ler para vocês hoje, na minha Bíblia, a mensagem que eu ganhei da minha mentorada linda. E eu vou ler o 1 e o 2. Fala assim, ó. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. Tudo que se vê e o que não se vê. A terra era como uma massa, sem forma, vazia, sem fim. Uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Tem algumas versões que falam na face das águas, né? E eu gosto muito desse versículo. E o Senhor fala demais comigo nesses 2 versículos. Porque a palavra do Senhor fala que Ele criou tudo. Aquilo que a gente vê e aquilo que não se vê. Mas aconteceu algo, né? E aí entra um pouquinho o pé da teologia, né? Que enfim, tem algumas teorias sobre isso. E fala que de repente, né, vamos dizer assim, a terra ficou sem forma e vazia. Então tudo aquilo que Deus tinha criado, tudo aquilo que Deus tinha projetado, tudo aquilo que tinha colocado, né, se desfez. E ela estava sem forma, ela estava vazia, ela estava um caos. Estava tudo desordenado. Aquilo que era, não era mais. E aqui eu quero parar com você um pouquinho. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou você, Ele tinha já tudo preparado. E era tudo perfeito, e era tudo bom. Mas por causa do pecado, a coisa desandou e ficou sem forma e ficou vazia. A nossa vida sem Deus é sem forma e é vazia. O nosso planejamento sem Deus é sem forma e é vazio. O nosso sonho sem Deus é sem forma e é vazio. Qualquer coisa sem Deus é sem forma e vazio. Porque é a presença do Senhor que traz esse preenchimento das lacunas, né? Então a primeira coisa, qualquer coisa que você for planejar para o próximo ano, pense o seguinte: o Senhor precisa estar comigo. Eu sei que a gente tem a listinha egoísta, né? Eu quero, sei lá, uma casa, quero trocar de carro, quero. A gente tem essas listinhas egoístas. Tá tudo bem, nós somos seres humanos e o Pai gosta de dar. Mas comece a pensar se aquilo que você está projetando para o seu futuro vai
vai de alguma forma manifestar o reino de Deus. Comece a pensar se naqueles pedidos, naqueles sonhos, naqueles desejos do seu coração, em algum momento você ali é agente de milagre. Você ali é a solução para a humanidade. Você é a resposta que Deus quer. A gente sabe, né? Conhece a história de Ana. Quando Ana fez com que o pedido dela fosse a resposta de Deus, ela teve o pedido concedido. Então comece a pensar aí, tá? Antes de você começar a fazer a listinha, projetando o ano que vem, comece o seguinte: Deus tá nesse negócio? Porque se Deus não tiver, vai ser sem forma e vai ser vazia, tá bom? A segunda lição que a gente tira desse texto e fala que mesmo sem forma e vazia, mesmo no caos que tava ali, naquele lugar, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Deus reina sobre o caos. Deus também está no caos. Deus também está no meio do vazio. Você consegue encontrar Deus no meio do vazio. Glória a Deus. Seu coração assim salta de alegria quando você ouve isso. Pois é, querida, você tem que entender que Deus está no meio do caos, está no meio da luta, está no meio da falência, está no meio da escassez, está no meio da rejeição, está no meio do trauma. Deus está no meio. E o Espírito de Deus está o quê? Pairando. Ele está observando aquele caos. Deus, antes de fazer qualquer coisa, ele senta, ele planeja, ele projeta. Se o nosso todo-poderoso Deus senta e projeta, como que eu e você não vai sentar e não vai projetar? Como que eu e você não vai sentar e não vai planejar algo? Como que eu e você não vai poder sonhar sobre algo? A gente precisa entender que o próprio Deus, ele olha, ele observa tudo e ele projeta em meio ao caos. A segunda coisa que eu queria que você fizesse na hora que você estiver fazendo lá seu planejamento, sua listinha lá de desejos, é que você sentasse antes e planejasse. A Bíblia fala muito mais sobre planejamento do que sobre fé. Você acredita nisso? A Bíblia fala muito mais sobre planejamento que fé. E muita gente fala assim: Letícia, mas a Bíblia está escrito que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Sim, mas o homem faz planos. Até porque se você não tiver um plano, como você vai saber se é de Deus ou se não é? Tem gente que tá parado esperando Deus descer com plano, descer com tudo. Querida, se movimente, faça o plano. Senhor, se dependesse de mim, eu queria isso. E derrama a listinha, sabe aquela do rolo? Derrama a listinha. Mas eu estou apresentando diante do Senhor, dentro disso tudo que eu quero aqui, o que está alinhado com a sua vontade. Entende? Então você precisa planejar. E hoje, nesse primeiro dia, a ordem do dia é pare. Isso mesmo, pare, senta, observa. O que foi a sua vida até agora? O quanto você cresceu, o quanto você evoluiu, o quanto você se desenvolveu. Se tivesse, né, uma régua, né, o quanto você cresceu. E aqui eu tô falando de espiritualmente, emocionalmente, fisicamente até, né? Com a sua saúde, com a sua energia. O quanto que os seus relacionamentos amadureceram. O quanto você consegue tomar decisões mais rápidas e mais assertivas. O quanto você realmente está projetando para vivenciar aquilo que Deus tem para você. A gente precisa parar e observar, porque muitas vezes a gente está vivendo uma vida egoísta, uma vida do piloto automático, e a gente acha que aquela vida está agradando a Deus. Teve um dia, eu acho que eu já contei aqui, mas eu amo contar, porque foi um divisor de água na minha vida. Teve um dia, domingo de manhã, eu num culto, e o pastor pregando aquele texto cortineiro, né? Que no final dos tempos, muito vai falar: Senhor, Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, não sei o que, nananana. E o Senhor vai falar: aparta de mim, porque eu não te conheço. E Deus falou isso comigo: Letícia, se eu vier hoje, você fica. E eu: como assim? Eu tô liderando não sei o que, participando não sei o que, ajudando, lavando, passando, cozinhando, tô dando disso, fazendo sexo com meu marido, cuidando do meu... Como assim que eu vou ficar? Eu achava que eu tava ali, ó, na régua bem alta, na prateleira de cima de Jeová. Por quê? Porque na minha concepção humana, eu estava fazendo
tudo, estava preenchendo todos os protocolos necessários aqui neste mundo. Mas o Senhor falou comigo, mas não é esse o lugar que eu tenho para você. Não é isso que eu quero para você. Não foi isso que eu planejei, que eu projetei para sua vida. Você está fazendo isso para ego. Você está fazendo isso para ficar bem na fita com as pessoas. Você está fazendo isso para o seu bel prazer, né? Orgulho, vaidade, isso é para você, sua reputação, né? Nada disso tem a ver com aquilo que eu tenho para você. Então, nesse momento, a gente tem que parar. Pensar e, poxa vida, aonde que Deus está aqui? Deus está nesse negócio? Na minha vida profissional, na minha vida espiritual, na minha vida ministerial, na minha vida conjugal com meu marido, na minha maternidade, no meu consumismo, aquilo que eu compro, aquilo que está escrito lá no meu cartão de crédito. Aquilo lá é vaidade ou aquilo lá tá me levando pro próximo nível? As contas que eu tenho, as dívidas que eu tenho, né? Os nomes sujos que eu tenho lá, eu sujei com o quê? O que eu fiz? O que pra mim foi tão importante a ponto de eu estar nessa situação agora de caos? Entende? O que eu dei tanta importância e não dei conta de resolver porque agora eu tô aqui no caos? A gente tem que parar e começar a observar. Tem hora que se a gente olhar no espelho, a gente não vai ver o diabo, a gente vai ver o real problema, que sou eu, que é você. É a nossa falta mesmo de maturidade, muitas vezes a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de atitude, a nossa falta de coragem, a nossa falta de ousadia. Mas eu quero dizer pra você que esse primeiro dia não é pra te deprimir, não. Muito pelo contrário, é pra chamar você pra ação. Você hoje tem a oportunidade de mudar esse quadro. Até ontem você era leiga, você era ignorante, e o Senhor te perdoa o tempo da ignorância. Mas agora você tem o conhecimento. Você sabe que Deus está no meio do caos. E Ele gosta de criar no caos. Então, independente do caos que esteja a sua vida, Deus está nesse negócio. E hoje, Ele está te dando a oportunidade de sentar e observar como é que eu cheguei neste lugar. Por que essa área da minha vida não rompe? Por que todo mundo cresce e eu não? Letícia, mas eu trabalho demais. Letícia, eu faço tudo que esse povo me manda. Letícia, eu compro todos os cursos. Letícia, eu compro todas as mentorias. Letícia, eu levanto de madrugada. Ótimo, ok. Mas alguma coisa está dando. Você concorda comigo? E agora a pergunta é, por que eu tô fazendo isso? Será que é esse o caminho? Será que é esse o caminho que Deus tem pra mim? Gente, é muito lindo quando a gente senta, aquieta os pensamentos, aquieta as vozes e ouve somente ao Senhor. Porque muitas vezes a voz que a gente ouve do Senhor é totalmente contrária do mundo. É totalmente contrária. Quando Isaac estava ali no deserto, ele estava passando fome na terra, ele pensou o seguinte, eu vou descer para o Egito e vou ficar lá, porque o meu pai, quando ele passou por uma situação dessa, Deus mandou meu pai descer, então eu e minha família também vamos descer. Deus falou assim, a ordem de descer foi para o seu pai, você vai ficar aqui no deserto e vai cavar poços, eu vou te dar o milagre aqui no deserto. Você vai ter a posse de todos os poços de água aqui do deserto. Eu vou fazer você prosperar aqui no deserto. Entende? Então eu preciso parar, me aquietar e ouvir o que Deus está mandando eu fazer. Letícia, mas é uma coisa toda doida. É uma coisa que ninguém está fazendo. Ouve aquilo que o Senhor tem para você. Porque até no deserto, Deus te faz prosperar. Até no meio do caos, Deus te dá paz. Até no meio da tristeza, o Senhor traz a alegria vai saltar diante de você e você vai poder viver a plenitude de Deus, a abundância de Deus. É isso que é ter uma vida uma vida simples, uma vida satisfeita, uma vida superabundante, uma vida surpreendente em quê? Em Deus. Não é nada sobre essa terra. É tudo sobre o eterno, entende? Então eu gostaria muito de fazer esse convite pra você. Eu não sei como que você tá aí, não sei como tá o seu dia, de repente você tá trabalhando, cuidando das crias, aí, né, na labuta da pia, Senhor Jesus. Da pia, não sei, mas eu queria te convidar hoje a tirar um tempo. Escolhe uma bebida que você gosta, que eu gosto muito de leite, com
cappuccino, eu tomo chá também, meu chá tá todo aqui. Escolhe aí algo que você gosta e senta. Não precisa ser muito tempo não, uns 10, 15 minutos. Senta num lugar silencioso e olha, Senhor, tá aqui. O meu caos tá aqui. Vem com o teu espírito pairando sobre mim. Traga à minha memória aquilo que eu preciso de consertar. Vai me mostrando onde que eu estou no piloto automático, o que eu preciso de mudar, porque eu quero criar algo novo e diferente com o Senhor. Tá joia? Sejam bem-vindos a todas vocês que estão entrando aqui, vai ficar gravado, depois você deixa lá o seu comentário, tá? No post aqui embaixo. E também, se você gostou, se faz sentido pra você, gostaria muito que você enviasse para uma amiga, pra ela também ter esse conteúdo, tá bom? Então, beijo pra vocês. Seja bem-vindo à última série do ano, assim na terra como no céu. Amanhã tem mais. Fica com Deus, Jesus te abençoe. Lembrando, se você não tá no grupo do WhatsApp e quer entrar, entra lá, porque lá a gente compartilha um pouco mais, tá bom? Beijo com vocês. Tchau, tchau.